Você se sente hipócrita porque você diz que ama os animais, mas continua comendo os animais? Então saiba que toda transformação começa de uma contradição. Meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana. E hoje a gente vai conversar como essas contradições elas são grandes motivadores para as transformações que acontecem. E de repente você está lá começando a gostar de um animal, gosta de um cachorrinho e não consegue parar de comer carne. Você não é a única pessoa, muita gente passa por isso. E você também não precisa ficar se sentindo mal porque você está realizando que agora talvez não seja mais o seu momento para continuar consumindo carne. Aquela velha frase que a ignorância é uma dádiva. Então muitas vezes quando a gente não tem consciência de um problema ou de uma questão é muito mais fácil a gente ficar e ser ignorante porque a gente não despertou para essa mudança. Então imagina todas as mudanças que você fez na sua vida, como o primeiro passo foi alguma contradição e o desejo de mudar, de achar que pode fazer diferente, que deveria fazer diferente. Com a alimentação acontece da mesma forma. Então imagina que a gente passou aí anos da nossa vida sendo estimulado a consumir animais e que de repente você começou a acreditar que não é o que você quer carregar para o resto da sua vida. Mas que existe uma bagagem cultural, social que você ainda carrega e que esse processo ele pode não ser linear. Então vamos sair da questão do 8 do 80 e tentar fazer com que sim, existe uma contradição, mas é o caminho, é a velocidade que você está conseguindo fazer. Quando a gente coloca uma meta muito forte, que ela não é fácil de ser seguida, a tendência é que a gente se frustre e que a gente desista completamente do processo. Isso acontece também quando você está no processo de transição. Por exemplo, você é ovo-lacto, vegetariano e você gostaria de se tornar vegetariano estrito. Ah, Natália, mas eu não consigo parar de comer ovo. Ou então quando você é onívoro e quer parar de comer carne, mas não consegue parar de comer sushi, pensa no seu processo e pensa o que é que dá para fazer de uma forma mais fácil. Começa com os alimentos que seja mais fácil você parar de consumir. E não pensa que você não está consumindo aqueles outros alimentos que você deveria e gostaria de parar. Essa contradição, ela vai acontecer enquanto a gente existir, porque a cada momento, a cada dia que passa, a gente está aprendendo uma coisa nova. Imagina que antes você julgava as suas mulheres, as suas amigas, pela forma que elas tinham, e hoje você faz assim, poxa, como é que eu me comportei desse jeito? Como é que eu julguei uma mulher antes da minha vida? E você começa a se comportar de uma forma muito mais feminista. Mas, por quê? Porque a gente foi criado e crescido nessa sociedade que ensinou alguns hábitos e costumes que hoje a gente começa a questionar. Então, com a alimentação, pode ser da mesma forma, mas que nada impeça o seu processo e o seu caminho. Nada lhe desencoraje porque você não consegue fazer 100%. Se você não consegue fazer 100%, eu garanto que o pouco que você consegue fazer, ele é suficiente. Ah, Natália, mas e aí? Se ninguém fizer 100%, quer dizer então que os animais vão continuar morrendo. Veja, na minha opinião, os animais não deveriam mais morrer para consumo humano, mas infelizmente no mundo que a gente vive ainda é permitido o consumo de animais. Então eu preciso que a maioria das pessoas faça alguma coisa. Eu preciso que elas façam o mínimo possível e, claro, sempre objetivando e tendo a consciência que precisam fazer um pouco mais, mas que talvez não seja tão simples diante da história que essas pessoas têm em relação à alimentação. Então, se você está se vendo hoje contraditório, que bom que foi plantada uma sementinha, que bom que você está desejando esse processo de mudança. Eu entendo que é desconfortável a gente se sentir numa posição e olhar para trás e dizer, poxa, como é que eu passei tantos anos da minha vida me comportando desse jeito? Mas também é libertador poder olhar para esse novo lado, para esse novo estilo de vida que você pode daqui para frente adquirir.